Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós vamos usar aqui um clichê, porque no Brasil nem o passado é certo. Ou melhor dizendo, até o passado é incerto. E nós vimos isso nesta semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O tribunal julgava a ação penal contra o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello, quando os ministros voltaram a discutir se o ministro que absolve alguém acusado de um crime pode ou não participar da dosimetria da pena, da definição da pena a ser cumprida. E aí o ministro Dias Toffoli voltou ao passado do mensalão e nos lembrou de tudo o que aconteceu naquela época. Mas, e aqui eu vou me valer das palavras do próprio ministro Dias Toffoli para mostrar por que nós começamos com esse clichê, de que no Brasil até o passado é incerto. Vamos ver o que o ministro Toffoli disse na sessão desta quinta-feira, da quinta-feira dessa semana. Eu votei pela condenação do ministro, então ex-presidente do PT, José Genuíno, para poder participar da dosimetria, sim. Ele houvera assinado um contrato de financiamento com um dado banco, eu não me lembro o nome, então não vou tentar puxar pela memória para não cometer algum equívoco de nome de banco, junto ao tesoureiro do PT, Delúbio Soares. Mas todos nós que conhecemos o José Genuíno sabemos que ele não tinha ideia do que estava se passando. Completamente ingênuo e inocente em tudo o que aconteceu. Todavia, ele havia assinado o contrato de financiamento. E, portanto, acabei por optar de votar pela condenação, mas a pena que eu propus foi de 2 anos e 8 meses de prisão, o que tornava-a prescrita. Tive, senhora presidente, me acompanhando na dosimetria dessa pena a eminente ministra Carmen Lúcia. Quanto à multa, eu votei pela punição financeira reduzida, porque, evidentemente, jamais José Genuíno teve alguma vantagem com aquele chamado esquema de corrupção da ação penal 470. E no ponto, senhora presidente, tive a honra de ser acompanhado, além da eminente ministra Carmen Lúcia, também por vossa excelência, ministra Rosa Weber, e pelo então presidente da Corte, Carlos Aires Brito. Todavia, por 5 votos a 4, acabou prevalecendo a fixação de uma multa superior. É evidente, por exemplo, que se tivesse participado dessa dosimetria o ministro Ricardo Lewandowski, então revisor, que o absolvera, o resultado teria sido outro. Nós estamos aqui a corrigir injustiças que foram feitas. E não temos que ter vergonha de pedir desculpas por erros judiciários que cometemos. Pois é, o ministro Dias Toffoli voltou ao julgamento do mensalão, e aqui a gente vai ter que fazer um esforço para lembrar disso, mas Toffoli votou na época da ação penal 470 pela condenação do Genuíno, como ele bem disse, do Delúbio Soares, tesoureiro do PT e um dos principais operadores desse chamado esquema do mensalão, mas votou pela absolvição de José Dirceu. E a gente lembra que quando ele votou pela condenação de José Genuíno, esses argumentos de hoje não são os argumentos do passado. Mas o que chama mais atenção é esse cálculo de chegada que os ministros do Supremo, ou que o ministro Dias Toffoli expôs na sessão de agora, e que nós vamos ver aqui conversando com Diego Werneck, do INSPER, e Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. A gente vai ver que não é necessariamente uma novidade, o que não tira o ineditismo de nós ouvirmos o ministro do Supremo falando o que Toffoli falou. Hoje nós não vamos contar com Juliana Cesário Alvim, porque ela está na Europa, como na sua universidade, e lá, pelo jeito, o sistema ferroviário não está funcionando bem, como bem disse o Tomás aqui antes da gente começar a gravar, e o trem dela atrasou, portanto, hoje, infelizmente, não contaremos com Juliana Cesário Alvim. Diego, eu queria começar por você, e aqui a gente ouviu esse longo trecho do ministro Dias Toffoli, e eu acho que era importante que nós o repetíssemos aqui para a gente ter a mensuração da gravidade, da seriedade do que foi falado.
Então, eu queria que você começasse descrevendo para a gente o tanto de coisa que tem envolvido em 2 minutinhos e 12 segundos do vídeo dele, mas quanta coisa esquisita tem aqui. Bom, Felipe, de fato, essa é uma dessas frases graves da história das frases de ministro do Supremo, que a gente pode concordar ou discordar em vários casos, mas esse é um desses que eu acho que a gente colocaria numa categoria especial, né? Tem algo aí de muito estranho com o que o ministro Toffoli está falando. Uma coisa que não é estranha para quem acompanha o Supremo é você reconhecer que ministros muitas vezes podem fazer cálculos de resultado, né? Pensando, eu vou votar assim, não é necessariamente o resultado que eu gostaria, mas imaginando que meus colegas vão votar desse jeito, é o que eu vou fazer. Esse tipo de comportamento, né, que na área de estudo sobre comportamento judicial a gente descreveria como uma decisão estratégica, não sincera, ou seja, ele não está votando do jeito que ele acha que é o resultado correto, 100% ideal para o caso, mas o resultado que vai funcionar melhor, chegar mais perto possível do resultado que ele acha que é o ideal, considerando os votos de quem vem depois ou de quem já votou. Isso não é novidade, né? Que juízes fazem isso, podem fazer isso em colegiados. Agora, daí a você dizer que a pessoa pode falar isso, dizer assim, então estou fazendo aqui um cálculo de resultado. Estou endossando uma coisa que formalmente na qual eu não acredito. Eu estou dizendo que a pessoa cometeu crime. Eu estou dizendo que a pessoa, que no fundo é isso que ele está dizendo, né? Eu estou dizendo que essa pessoa cometeu esse crime, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito. Dei a decisão nesse sentido, mas eu não assinaria embaixo da minha própria decisão, né? Se fosse ideal. Se só dependesse de mim, eu não aceitaria isso que eu mesmo estou colocando no meu voto. É muito estranho achar normal, muito estranho e grave achar normal um juiz, um ministro supremo, falar isso. E no caso, especificamente, eu colocaria um elemento adicional nessa estranheza, nessa gravidade, que é ele falar em erro judiciário, né? O direito à crítica a decisões judiciais e de alegar que uma foi um erro judiciário, isso não tem problema no debate público, né? E o ministro Supremo certamente pode se referir a uma decisão do passado e falar que foi um erro. Agora, ele está dizendo que houve um erro judiciário com o voto dele, que não foi sincero. Ele está dizendo, né? Ele está dizendo assim, olha, eu contribuí com essa decisão que eu estou chamando de um erro judiciário, mas eu contribuí não porque eu votei na época de um jeito que hoje eu vejo que estava errado, mas porque eu tive que dar uma decisão na qual eu não acredito para tentar favorecer o máximo possível um réu em cuja inocência eu acreditava. É muito estranho abrir essa porta e, como a gente vai ter chance de falar, não é a primeira vez que esse tipo de discussão aparece, né, com muita clareza na fala de ministro Supremo, mas eu acho que é interessante também notar que não é só que eles estão reconhecendo assim, a gente já faz esse tipo de raciocínio, né? Então vamos ser abertos com relação a isso. Há uma valoração positiva, como se aquilo que o ministro Toffoli fez fosse algo positivo, né? Em vez de você dizer, vou responder a pergunta que eu tenho aqui na minha frente, culpado ou inocente, os fatos, né, aconteceram ou não, a conduta é uma conduta que pode ser classificada como típica, antijurídica e culpável ou não. Em vez disso, a pergunta é totalmente de resultado final, e isso é positivo. Um pragmatismo exagerado e tido como positivo, né? Como valioso, tido como valoroso. Positivo, tido como valoroso, do tipo, não era para eu pensar assim? Não era para eu decidir pensando no resultado final e usando as peças todas que eu tenho para chegar lá, reconhecer que isso acontece, que isso é positivo, e por isso é o argumento que é usado para mudar essa posição do Supremo. A gente vai falar mais sobre isso, eu não quero ficar falando mais aqui, temos vários pontos interessantes e eu vou encerrar por aqui essa Tomás, então vamos lá, você aponte aqui para a gente outros tantos problemas, porque a gente tem uma lista. Tem vários, né? Como o Diego já falou. Eu queria chamar atenção para duas coisas, né? Uma, em geral, a defesa do juiz que erra, e é uma defesa legítima, é dizer, eu votei conforme as minhas convicções.
E boa parte das garantias judiciárias e da proteção do juiz tem a ver com proteger para que ele vote conforme as suas convicções, e a gente entende que é isso que a gente quer. Né? É curioso quando um juiz basicamente admite publicamente que não julgou conforme as suas convicções sinceras. Talvez suas convicções gerais, abstratas, sobre quem tem que ser preso ou não ser preso, mas não é esse o papel do juiz. Não julgou conforme as convicções sinceras no ponto da condenação ou não condenação. Né? Condenou quem achava que não deveria condenar para participar de uma segunda fase. Então isso já é a primeira coisa. A segunda, que a gente vai falar um pouco disso, é o Supremo tem sido vacilante em relação a isso, o que é problemático, sobre uma questão, que é a questão de fundo, jurídica, formal, aqui, que é o juiz que condenou participa da dosimetria ou não? Pergunta de concurso, né? Seria, imagino. Né? O problema de pergunta de concurso é o Supremo ficar vacilando ou não. Daí não dá para ser pergunta de concurso. Mas, assim, deveria ser uma coisa simples, né? Deveria ser uma coisa que a gente sabe no Brasil. A gente tem um sistema penal em funcionamento há décadas e décadas, séculos, mas eu diria assim, sobre essa Constituição, com esse Código Penal há décadas, a gente devia, em 2023, saber. Mas e aí? Né? Tem tribunais no Brasil inteiro, câmaras no Brasil inteiro, com juízes votando no Brasil inteiro, e a gente não sabe, em 2023, se o juiz que condenou participa ou não participa da dosimetria? É curioso isso, né? Imagina um professor de penal respondendo, não sei, essa pergunta, né? Dando aula de processo na faculdade. Eu acho curioso essa vacilação. Mas o que eu ia chamar a atenção é, mesmo que a gente seja um problema que ela tenha mudado, e mesmo que a gente discorde do entendimento anterior do Supremo, que foi na questão de ordem do mensalão, de que não participaria, tem um problema muito grave, que é você perder na questão de ordem e daí você contornar a questão de ordem dessa maneira. Porque uma coisa é você discordar... Tomás, você diz perder no mérito e aí na dosimetria não. você tentar contornar, eu tô dizendo uma coisa diferente, acho que não ficou claro. Tá. Obrigado, você me explicou. Eu quero dizer o seguinte, foi decidido no mensalão não só se condena ou não condena, e não só se a pena da pessoa, a dosimetria. Foi decidido no mensalão se o juiz que condena participa ou não. E os juízes tiveram a oportunidade de decidir. Acho que deveria participar, acho que não deveria participar. Ter vencidos e derrotados nessa questão. Vencidos e vencedores nessa questão. Imagina que eu votei essa questão de ordem, perdi, dizendo, acho que quem participa da condenação deve participar da dosimetria. Perdi. E daí eu falo assim, não, em vez de eu me submeter à decisão do Supremo e falar, eu discordo, mas tudo bem, eu falo assim, não, então eu vou votar para condenar, para participar da dosimetria. Então, esse é um problema a mais, é um meta-problema, você pode achar, mas é um problema a mais. Posso acrescentar mais um? Posso acrescentar mais um, Tomás? Nesse? Pode, mas é que eu tenho dois ainda que eu queria Não, é porque pontualmente nesse, e para mim é tão problemático quanto Então o juiz diz, então eu vou condenar para poder participar da dosimetria, mas não porque ele quer participar da dosimetria como um capítulo novo do julgamento, mas porque ele quer insistir no primeiro capítulo, que é, então eu vou impor uma pena artificialmente baixa para gerar prescrição. Coisa que se acusou, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa, e ele admitiu, inclusive depois, no mensalão, de elevar artificialmente para evitar a prescrição. Então, esse juiz que está querendo participar de qualquer forma da dosimetria está ainda nesse pragmatismo que o Diego mencionou inicialmente, querendo participar ainda para tentar ganhar o julgamento. Recondo, você tem toda a razão, isso era um dos pontos que tinha que falar, que era o seguinte, qualquer defesa da participação do juiz que não condenou, que na dosimetria, é uma defesa sobre a autonomia das questões e sobre a nossa confiança na capacidade do juiz separar as coisas. Exatamente. Você pode falar, a condenação é um tipo de questão, a dosimetria é um tipo de questão. A gente tem toda uma dogmática do direito penal sobre isso. É importante que a pessoa que não teria condenado, mesmo assim, ela pode, de boa fé, discutir a dosimetria. Inclusive, se você fosse pensar, ela poderia, inclusive, na dosimetria, aumentar, porque se há entendimento dele sobre a questão da dosimetria, né, se são questões autônomas, não deveria ter essa relação entre as duas coisas. Então eu diria, se a defesa para a participação tem que da autonomia e da nossa capacidade, nossa crença na capacidade do juiz de se comportar com essa autonomia, com essa independência quase em relação a si mesmo, de não ser enviesado pela sua decisão no capítulo anterior, digamos assim,
Ao confessar que ele não faz isso, isso é um argumento para por que esse juiz não pode participar. Se a gente não confia que o juiz é capaz de fazer isso, o juiz não pode participar. Né? Então, acho que a segunda coisa importante. E agora, é muito pontual, porque é mais rápido, só porque eu não queria deixar passar. Me chamou a atenção também o motivo que o Toffoli colocou como sendo o motivo dele ter feito isso. Né? Todos nós sabemos que o réu específico era uma pessoa inocente. De novo, eu fico pensando, isso até pode ser que fosse a opinião geral das pessoas que o conheciam e tal, mas se esse juiz está julgando com base em conhecimento íntimo que ele tem da pessoa, será que essa pessoa não é suspeita? Ou para participar desse julgamento? Então, eu acho tem um problema ainda aí nessa admissão do motivo por trás da convicção e do comportamento dele. Eu chamaria atenção para isso e terminaria dizendo uma frase que me chamou muita atenção, que ela é muito equivocada. Né? Ele termina essa manifestação dele falando o seguinte, umas últimas frases do trecho, né? Já que me retiraram o direito de absolver. Ele fala que ele fez isso e daí já que me retiraram... Ninguém retirou dele o direito de absolver, porque ele não tem direito de absolver. Quem condena absolve é o plenário. Ele tem direito de votar pela absolvição. Ele tem direito de votar pela condenação. E o fez, votou. Né? Então ninguém retirou dele o direito de absolver. Ele perdeu. Então eu só chamaria a atenção que ele não tem esse direito de absolver, a não ser que o Supremo fosse ele, né? E não o plenário do Supremo. Não, e esse jeito de formular, né, Tomás, acho que tem um efeito mais geral, que é minar cada vez mais a ideia de que as razões que os ministros do Supremo dão para suas decisões importam. Né? Basicamente, o ministro Toffoli está também dando aí muita munição para quem olha essas razões que os ministros dão e falam, mas eu não posso acreditar nisso aqui. Isso é engraçado porque é o tipo de coisa que os ministros do Supremo vão invocar para mostrar a sua diferença institucional em relação a políticos, legisladores. Né? Esses estão pensando só no resultado, tudo bem, eles foram eleitos para isso, mas nós aqui estamos no espaço onde as razões importam, os argumentos importam. Ele está puxando assim dos últimos tapetes que ainda havia sustentando essa ideia. Né? Ele está dizendo, não, é possível que eu condene achando que é inocente. Isso me parece um caso limite, né? desse problema. E é interessante também observar que ele faz isso no momento, o Felipe falou do passado ser incerto, né, Felipe? Começou falando, e a gente falou aqui do passado ser incerto em dois sentidos. Né? O primeiro é que, como o Tomás falou, essa regra que já estava estabelecida, pode trocar a regra, mas né, não, tem um problema em você querer ficar toda hora revisitando esse passado, tudo bem. Mas o segundo sentido é revisitar a história, os fatos, o que aconteceu, o sentido da posição naquele momento. Né? E agora, esse é o momento em que o custo para fazer isso é muito baixo. Né? Uma coisa é você assumir essa posição, porque quem absolve está assumindo um custo específico. Quem condena está assumindo outro. Um custo político, ainda mais naquele julgamento. Exato, um dos poucos controles, então está minando vários controles que a gente tem sobre a atividade judicial, que as razões de alguma forma importam e que o ministro tem que ser avaliado e cobrado pelo que ele de fato fez. Né? Pelo que ele de fato fez. E ele está dizendo, não me julguem pelo que eu de fato fiz, porque no fundo as minhas razões ali formais não importam. Né? Me julguem imaginando que o que eu fiz, na verdade, era o que dava para fazer, considerando que eu queria absolver. Né? E faz esse pedido de desculpas, no momento em que o custo de fazer isso é muito menor do que teria sido assumir essa posição lá naquele momento lá atrás. Né? Me permita, Diego, acrescentar só alguns pontos aqui que eu acho que mostram que não era bem isso que o ministro Toffoli pensava quando julgou o mensalão. Vamos pensar em alguns fatores, além do próprio voto dele. Ele votou pela condenação. Ele não votou pela condenação dizendo que não havia crime ou qualquer coisa. Ele somou elementos para que o colegiado condenasse José Genuíno pelo crime de corrupção. Então, essa é uma primeira coisa. Então, ele dizendo, o fato de ele ter assinado sem saber não o torna inocente. Isso ele falou no julgamento do mensalão.
Então, esse é um primeiro fato. O segundo é, nós sabemos da existência dos embargos infringentes e da regra de que é preciso um número mínimo de votos contrários à condenação para que haja embargos infringentes. José Genuíno foi privado dos embargos infringentes porque não teve votos pela sua absolvição nesse crime. Ele pôde recorrer com embargos infringentes no outro crime de quadrilha, para discutir penas, etc., mas em corrupção não pôde, por conta desse tipo de comportamento. De falar, não, eu vou votar pela condenação, porque aí eu baixo na dosimetria. Sim, mas ele não teve chance de um segundo julgamento, como os embargos infringentes permitiriam. E em terceiro, esse argumento, inclusive fático, era, em Brasília, era super conhecido, de que Genuíno tinha assinado as coisas sem ler, de que ele foi levado ou induzido a erro, etc. Todo mundo sabia disso. Mas o próprio ministro Toffoli dizia, isso não apaga a responsabilidade dele como presidente de partido político, está no voto dele. E aí, como você mencionou, né, Diego? Quem fez isso no passado, nesse momento, votou pela absolvição, agora se olha dentro do plenário e fala, mas peraí, eu fiquei sozinho nessa? O Toffoli, então, pensava comigo e eu fiquei sozinho. O julgamento do crime de corrupção do Genuíno foi 9-1. Um ministro votou pela absolvição, sinceramente, convencido da inocência. E esse ministro agora pode falar, então foi o quê? Foi 8-2 esse julgamento? O que aconteceu? Sem falar que entra num looping de possibilidades que se outros estavam pensando assim, talvez tivesse sido possível um quórum de infringente. Poderia ter 4 e poderia ter o resultado poderia ser outro. O que nos leva a esse pragmatismo extremo de, a partir de agora, nós dizermos o seguinte, se o ministro lá na frente, lá no finalzinho da bancada, percebe que já tem voto pela condenação, ele não vai votar pela absolvição. Ele vai votar pela condenação, no pragmatismo, para poder votar na pena, num segundo tempo, sob mérito. E aí vamos acabar com embargos infringentes na prática. E novamente, não é negar que isso possa acontecer em qualquer sistema, claro. Conta de chegada. É você discordar de achar que isso é normal, que isso pode ser falado abertamente e que mais, que o sistema pode então ser desenhado para já facilitar isso mesmo. Né? Para reconhecer que isso vai acontecer, então vamos deixar os ministros que têm uma conta de chegada terem liberdade para fazerem já a conta de chegada em todos os jeitos, de todas as maneiras que eles quiserem. Vota pela absolvição, depois entra na dosimetria e joga a dosimetria para baixo. Então, novamente, porque acho que muitos ouvintes com uma perspectiva mais realista sobre como funciona o comportamento de juízes, né, vão dizer, mas conta de chegada não é novidade, o pessoal está descobrindo a roda. O problema é você olhar de fora e tentar encontrar elementos para mostrar que isso aconteceu. Outra coisa é o juiz dizer que é isso que está fazendo mesmo, e 2, o sistema ser desenhado para facilitar, então, para dizer, então é assim, então podemos todos fazer conta de chegada. E para somar a isso, Diego, se é colegiado, faz diferença um voto. E se você está respondendo a uma ação criminal, um político está respondendo a uma ação criminal, é diferente, inclusive, para a sua biografia, para uma resposta que vai dar para os seus eleitores, etc., ser condenado por 6-5 ou 11-0. Nós vimos agora a discussão sobre a cassação de Deltan Dallagnol com um argumento dizendo foi unânime, significa que foi forte. Portanto, a condenação de José Genuíno foi 9-1. Portanto, uma maioria acachapante. Não é dizer que isso é nada. Não é dizer que isso é um pragmatismo. E mesmo fazendo a comparação individual que você mencionou, né, Felipe Recondo? Felipe Recondo. A gente pode... apareceu me lembrou minha mãe agora, Tomás, mas fica à vontade. Não, mostrar respeito. Não, mas mesmo... Eu li o... Mas que é porque alguém pegar e falar assim, não, o Toffoli, que não condenou o Zé Dirceu, condenou o Genuíno. Pois é. Olha isso só. Se soma, é um fator mesmo essa comparação individual, isso tem um significado público. Você vai assim, não, mas então deve ter mesmo alguma coisa. Porque, veja bem, ele é uma pessoa que não condenou. Não é que ele condenou todo mundo, não é que ele absolveu todo mundo. Ele fez uma diferenciação aí. Deve ter algo de diferente mesmo. Então, aí ia te se perguntar, Tomás, se ele deixou, então, o caso do José Dirceu na mão. Porque ele não pôde participar da dosimetria. Ele votou pragmaticamente, diz ele agora, para participar da dosimetria do Genuíno e baixar a pena, mas ele se recusou a fazer isso pelo Dirceu.
a conta não fecha, não tem lógica nisso. Até a gente poderia, como advogado do diabo, a gente estava mencionando isso aqui antes de gravar, dizer, mas ele vai poder dizer que na dosimetria da pena do Dirceu ele não teria chance de baixar. Como aqui também não teve do Genuíno. Ele perdeu. Ele mesmo diz nessa fala aqui que ele perdeu. Então, acho que tem algo que não bate com a realidade e tem algo que eu queria aqui colocar um trecho também, porque foi... Diga, desculpa. Tomás. Não, eu só ia falar, já que foi exatamente o que você falou, tem algo que não bate com a realidade. Então, acho que, resumindo uma parte do que a gente falou assim, o problema é, se o que ele está dizendo que ele fez é verdade, isso é um problema gravíssimo. Se não é, e ele está dizendo isso agora, isso é um problema gravíssimo. Então, eu só chamaria atenção para isso, assim. Quando ele diz que não bate com a realidade, a situação em que ele se coloca quando ele fala isso é, ou ele fez algo muito grave lá, ou ele está dizendo que fez uma coisa que ele não fez agora, e a pergunta é por que motivos, se isso não foi verdade. O que também é gravíssimo. Então, eu acho que é importante a gente... Não tem para onde sair. Né? E tem a coisa política que o Diego mencionou, né? Uma coisa era fazer isso lá atrás, quando a opinião pública estava pressionando o Supremo pela condenação e tal. A outra coisa é fazer isso agora, quando o PT voltou para o governo. E a gente sabe da política que o ministro Toffoli perdeu muitas das suas pontes com o PT por conta desses votos no mensalão. E ainda tem, portanto, essa consequência. Essas pessoas, José Genuíno, Toffoli foi assessor dele na Câmara dos Deputados. Perdeu as pontes, perdeu a amizade, perdeu o contato, etc. Então tem esse fator adicional. Diga, Diego. Eu estou pensando aqui, seria também um pouco um teste interessante, Felipe, imaginar assim, essa fala numa sabatina antes do ministro, antes da pessoa ser confirmada, mas dizendo assim, não, eu faria isso, eu acho ok, eu acho que o juiz deve fazer isso mesmo, assim, né? O que as pessoas achariam disso? Um ministro que diz abertamente, é que, novamente, como a gente vê várias vezes no Supremo, o fato deles poderem falar certas coisas e nada acontecer, acaba parecendo de alguma forma que é certo falar, que é ok falar, e não é. Mas acho que um teste interessante nesse caso é isso, né? Se você falasse isso, bom, tudo bem que não, né? Pode ser que não acontecesse nada na sabatina também. Esse não é um teste. Talvez os senadores iam gostar e falar, bom, esse aqui... Esse Diego, não é um teste tão exigente assim, mas acho que vale pensar. Eu inverteria, né? Você está pensando o que aconteceria no Senado antes, né? Antes da pessoa ser nomeada. Então, o que levanta naturalmente a pergunta, um juiz diante do Senado depois de ser juiz. No caso, um ministro supremo depois de ser juiz. A pergunta óbvia aí é, isso não viola lei de responsabilidade? Né? Eu acho que a gente poderia ter uma discussão sobre se a descrição do que ele diz que fez configuraria ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo ou proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro de suas funções. Mas eu acho que tem um argumento forte para que uma das duas coisas é. E eu vou lembrar aqui, Diego, você tinha, quando a gente estava preparando o programa, tinha falado, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Esse argumento, inclusive, sobre dosimetria. E um argumento pragmático. E, novamente, nesse julgamento, e o ministro Toffoli nessa parte reage, a algo que o ministro Gilmar mencionou, que pode-se ter, por conta dos diferentes resultados, ministros que votem pela condenação, ministros que votem pela absolvição, ou ministros que votem pela condenação, mas depois coloquem uma pena mais baixa e que gere prescrição. E aí ele falou, o que prevalece? E você lembrou bem, eu peguei aqui um trecho do vídeo, algo para a gente lembrar dos embargos infringentes do mensalão e, novamente, como você falou, o ministro Barroso assumiu um custo político muito alto por dizer isso aqui. 5 dos ministros presentes votaram pela condenação pelo crime de quadrilha. 4 dos ministros votaram pela absolvição. E pelo menos dois, eu manifestando agora, e o ministro Theori já tendo manifestado a sua opinião nos embargos de declaração, 2 ministros entendem que houve, em qualquer caso, extinção da punibilidade. Vale dizer, a maioria do colegiado entende que não é o caso de aplicação e execução da pena pelo crime de quadrilha, seja por atipicidade, como se manifestaram os 4 que votaram pela absolvição,
seja por extinção da punibilidade, como consideramos eu e o ministro Theori. Penso, consequentemente, que a incidência da pena contra o convencimento da maioria constituiria uma hipótese de injustiça flagrante que não deve ser chancelada pelo intérprete. E veja que o ministro Barroso fez isso naquele momento, manteve essa posição agora, foi coerente, mas naquela época, diante de Joaquim Barbosa, inclusive, que não poupava os seus colegas, eu não vou nem dizer de críticas, porque não eram de críticas que se tratavam, mas de grosserias, inclusive. E nessa sessão houve várias. Mas a gente vê que... Diga, Diego, fica à vontade. Ótimo esse trecho, Felipe, porque é a ilustração perfeita do que você estava falando do custo político diferente, né? O ministro Barroso votou assim. Eu acho errado. Não acho que essa é uma maneira adequada de você encarar a questão. Acho que são duas questões separadas, né? Condena, não condena, e a dosimetria é outra coisa. Você pode achar que este é um sistema ruim, mas, dado que ele é assim, eu acho que não é adequado o juiz colocar dessa forma a questão no seu voto. O ideal seria seguir a ordem das perguntas, né? Mas o ministro Barroso assumiu o custo público de falar, olha, eu entendo que a gente deveria funcionar assim nesse caso. A gente deveria considerar o ponto de chegada, mas em defesa dele aí, eu discordo, mas ele não está dizendo eu não estou votando do jeito que eu acredito. O que ele está dizendo nesse trecho, depois ele fala algo mais parecido com o que o Toffoli está falando. Mas o que ele está dizendo nesse trecho se a gente contar os votos das pessoas, a gente vai ver que tem gente que absolve, tem gente que condena com a pena mínima. Então, se a gente soma essas coisas todas, a gente chegaria à conclusão de que não é para aplicar pena. É uma teoria de conjuntos, né? Você bota lá nas bolinhas e vê a intersecção, qual é o denominador comum, mas não é assim, né? Só que o processo decisório que leva a esses conjuntos não é assim, né? Perguntar para a pessoa se acha que no fim das contas é para executar a pena ou não. Primeiro você responde, né? Você tem que responder se é culpado, inocente, você tem que discutir o mérito. Mas o que... Vamos chegar... Desculpe, Diego, só para reagir a isso, vamos chegar à conclusão de que o Supremo pode condenar sem pena. Que é isso, é essa conta que eles estão chegando. Não, podemos condenar, mas se a maioria diz condena e a outra maioria fala, mas vamos deixar de impor pena, sim, nós vamos chegar a essa contradição. E aí você vai ter para quem quiser olhar, vai ser, não, mas a gente condenou. Não, mas a gente não prendeu. Então, né, não assume responsabilidade por nada. O problema nesse caso aí, que eu acho que não aparece nesse trecho, está nesse julgamento, como você falou, é que em algum momento não fica claro se afinal o voto dele seria para absolver ou para condenar com uma pena mínima, porque dependia do voto do Theori, né? Tinha uma certa incerteza com relação a como o Theori ia votar, que votaria depois dele. Então, aí se aproxima um pouco do que o Toffoli está falando. Mas a diferença grande é que esse era o voto dele naquele caso, né? Ele disse, olha, eu estou assumindo aqui o custo de votar sim, minha posição é essa, com os problemas que estão visíveis aqui para quem quiser criticar. Agora, você fazer esse revisionismo, e o pior é que você deixa o ministro na posição de sempre poder dizer, se eu sou criticado aqui, eu vou dizer, não, mas isso aqui não foi, eu não votei sinceramente, eu votei porque era para tentar absolver. Ué, mas não funcionou? Mas foi o que eu fiz. E para o outro ele pode dizer, não, aqui eu acreditei mesmo. Então agora a gente vai ter que, ver quais condenações, o ministro vai ter que botar uma nota de rodapé dizendo, essa aqui eu acredito mesmo na condenação, para os fins públicos que o Felipe estava descrevendo, para saber se a pessoa vai ser considerada, né, publicamente quão grave, quão responsável politicamente aquela pessoa, para além da questão penal desse distrito, não. Vai ter que ter a nota de rodapé dizendo agora se a condenação é para valer ou é só para fins de absolvição ulterior, na prática ulterior, né? Diego, sobre isso, eu queria retomar um pouquinho a questão de por que essa discussão existe, né? E que tipo de argumento existe em torno das duas coisas, que eu acho que é importante, né? Então, por que alguém que participou da condenação, né, e perdeu, né, votou inocente e a maioria decidiu condenar, votou pela condenação e a maioria decidiu absolver, né? Enfim, a gente, o que quer que tenha votado perdeu, não participaria da dosimetria ou por que participaria?
para dizer por que essa discussão existe. Tem muita discussão formal, mas eu acho que dá para entender, resumindo alguns argumentos básicos, que são o seguinte. Tem uma linha que diz, tem um problema da pessoa, por exemplo, que absolveu não participar da dosimetria, porque as visões de direito penal, por trás disso podem ter visões de direito penal muito diferentes. Você pode imaginar. Então pensando como o Brasil simplifica essas coisas, tem os punitivistas e os garantistas. Então os garantistas, eles votam para absolver por razões de uma compreensão mais garantista do direito. Eles perdem. Daí na hora da dosimetria só estão os punitivistas lá, e a pena é muito mais alta do que deveria ser, porque os garantistas não estão lá para trazer a posição garantista sobre a dosimetria. Não tem, né? Então essas pessoas têm que participar, e vice-versa. Né? Isso é um argumento de política judiciária e de como o direito deve ser interpretado, pontos de vista diferentes têm que participar, que precisa por que participaria. Quais são os argumentos de por que não participaria? Um deles é que você obriga o juiz a votar contra a sua própria convicção. Né? É um tipo de argumento que me parece que apela a um tipo de personalidade. Tipo, Marco Aurélio, por exemplo, não votava em modulação de efeitos nessa linha, do tipo, eu não posso votar contra o meu próprio voto. Nem na tese de repercussão geral. Se eu votei para absolver, como é que eu voto na dosimetria? Votar para a dosimetria é votar pela pena? Como é que eu apeno alguém que eu absolvi? Então é um tipo de argumento que é quase como se fosse a violência, a liberdade e a hermenêutica, né, do juiz, assim, você está me forçando a votar contra a minha convicção. Eu não posso ser forçado a votar contra a minha convicção, que é um tipo de argumento por que ele não pode participar, ou porque ele não pode ser obrigado a participar. Tem um outro tipo de argumento por que ele não participa, que é exatamente esse, que é o problema é o nosso viés, nossa preocupação com o viés é, na prática, quem votou para condenar e perdeu, se participar da dosimetria, né, quer dizer, isso não vai acontecer, né? Quem votou para absolver e perdeu, se participar da dosimetria, vai jogar a pena para baixo. Não porque tem uma convicção diferente sobre a dosimetria, mas porque está querendo ganhar na segunda fase onde perdeu. E isso é um argumento para por que essa pessoa não deve participar. O curioso de como as coisas estão sendo colocadas nesse caso é que está acontecendo o contrário. A gente está pegando a descrição de um problema, de algo, um argumento pelo qual a pessoa não deve participar, em vez de a gente dizer não, isso não acontece, a gente confia nos nossos juízes, ele está dizendo, não, é isso mesmo que a gente quer que essa pessoa possa fazer isso, e o contrário, como se a violência fosse não deixá-la fazer isso. Né? Como se fosse injusto não deixar fazer isso. Como se fosse injusto. Né? Uma violência contra seus direitos de absolver, foi a maneira que o Toffoli colocou. Então, eu acho que é importante a gente pensar que, me parece que não, é uma grande, quase que um argumento muito problemático, você pegar um argumento que seria para por que a pessoa não deve participar, e não você deixar isso de lado em nome de outros valores, falar isso é um risco, mas a gente vai assumir que tem benefícios mesmo assim, ou a gente achar que não tem risco. A gente confia que isso não vai acontecer. É dizer, não, é isso mesmo. Isso que é um problema, esse que é um argumento para a pessoa não participar, é o argumento que a gente vai usar para ela participar. E eu estou dizendo, inclusive, que eu já fiz isso, que eu já fazia isso, e é quase dizer, então, inclusive, é melhor vocês não botarem essa regra não, porque se vocês botarem essa regra eu vou burlar. Então, é esse que é o problema geral, eu acho, de tudo que a gente está falando aqui. Gente, diga, para finalizar. Só um último ponto, para voltar a esse dia do julgamento do mensalão, essa é uma sessão rica, infelizmente, de exemplos de coisas que a gente está discutindo. Essa sessão do trecho que você colocou agora há pouco, Felipe, do ministro Barroso, que foi do julgamento dos embarques infringentes. Foi nessa mesma sessão que o ministro Barroso fez uma crítica implícita ao ministro Joaquim Barbosa, fazendo referência ao fato de que estava se especulando, né, na imprensa de que o tribunal teria fixado as penas com relação a alguns réus, por exemplo, José Dirceu, fixado as penas num patamar artificialmente elevado, exageradamente elevado, para garantir que o regime seria inicialmente cumprido em regime fechado, né? A pena seria cumprida em regime fechado. Ou para não deixar prescrever. Vamos deixar prescrever e ter um impacto, seja com prescrição, seja regime fechado, para ter um impacto positivo na opinião pública. Isso era, né, uma crítica que estava... Uma crítica de conta de chegada e de uso artificial das regras para chegar nisso. Exatamente. O ministro Barroso fez exatamente essa crítica ao ministro Joaquim Barbosa, implicitamente, né? Disse, não estão dizendo, não sou eu, mas estão... Ele fez uma conta, Diego, só para lembrar, ele fez uma conta de percentual. Quanto foi aumentado a pena do crime tal? E ele falou, tem crime mais grave aqui, cuja pena foi aumentada
em percentual menor do que o mais brando. E isso demonstrava para ele que algumas podem ter sido artificialmente aumentadas para isso. Sim. Ele levou esses argumentos mas ele não falou que tinham sido artificialmente aumentadas para atingir o fim. Ele falou, olha, está demais, está excessivo. Exatamente, isso mesmo. Mas aí ele falou, então, e está se dizendo fora do tribunal que isso aconteceu com uma finalidade, que é de garantir, evitar prescrição e regime inicialmente ser cumprido fechado. E o ministro Joaquim Barbosa o interrompe nesse momento e fala, e foi para isso sim. Né? Uma das mais surpreendentes coisas que já se viu no plenário do Supremo, um plenário que é pródigo em coisas surpreendentes, o ministro dizendo, sim, foi para isso sim, mas qual o problema? Então, tem toda uma linhagem de ministros do Supremo fazendo isso que o Tomás está dizendo, que é, não, a gente faz, isso que você está dizendo que é um problema, na verdade a gente faz. O ministro Barbosa não chega a dizer que é positivo, né? Ele só fala, foi para isso sim, mas ele reconhece, coloca aí com clareza uma posição muito problemática, dizendo, sim, essa crítica que você está fazendo, ela procede, e tudo bem, que é muito grave você deixar esse registro, essa sinceridade absolutamente inaceitável com relação às motivações. Né? Juiz não está aí para ser sincero desse jeito, né? Está aí para ser sincero com relação ao que acha que é a aplicação que deve valer da lei naquele caso. Quando eu sei que a gente está caminhando para da semana, mas eu queria só aproveitar, porque o Diego falou sobre memória, né? A gente está falando muito de memória aqui, de lembrar o que aconteceu, o que não aconteceu, e a gente tem dois tipos, às vezes, de espanto com isso, né? No momento que acontece, a gente fala, nossa, essa pessoa falou isso, esse ministro falou isso, e não vai acontecer nada, é um tipo de coisa. O outro anos depois, a gente fala assim, nossa, esse ministro falou isso? Vocês lembram o que ele falou naquele outro caso? E daí, às vezes, ninguém lembra, né? E eu queria só chamar a atenção sobre... Aí eu vou chamar a atenção, vai parecer que eu estou elogiando a gente, de certa medida eu estou, mas eu estou elogiando, na verdade, a função da academia e do jornalismo do tipo que o Jota faz, que eu acho que é importante a gente parar e falar, que é a primeira pergunta sobre muito que a gente está falando aqui, e para quem está ouvindo a gente talvez não soubesse ou não lembrasse, a primeira pergunta sobre muito do que acontece no Supremo é quem acompanha? Quem está prestando atenção? E tem muita gente que não acompanha, né? Mesmo o julgamento do mensalão, que você pode falar o Brasil acompanhou, com graus de atenção diferente, em primeiro lugar. Mas segundo, as pessoas não lembram. Parte da minha faz 11 anos, já faz 11 anos isso. Mas isso era a minha outra coisa. Já faz 11 anos, não, é isso, as pessoas não lembram que faz 11 anos, mas você podia falar, não, mas a pessoa tem que lembrar, foi algo tão marcante, a pessoa não lembra, e as pessoas não lembram de coisas muito mais recentes, né? Discussões, às vezes, sobre outras crises do Supremo de 3, 4 anos atrás, eu me espanto com, às vezes, as pessoas não lembrarem. Mas eu dizer, às vezes as pessoas não lembram porque elas não lembram, às vezes as pessoas porque elas não acompanharam na época, mas elas podiam ter acompanhado, mas tem um monte de gente que não podia ter acompanhado, e a gente, como professor, encontra isso muito em sala de aula, né? Isso, quando a gente está falando de fatos de 2014, parece recente pra gente, né? Sei lá, eu mudei para o Rio em 2015, eu considero uma coisa meio recente na minha vida. 2014 é algo, né? Para os nossos alunos, que têm 18, 19 anos, 2014, eles eram crianças, né? Não tinha, ninguém podia ter acompanhado isso. Então eu ia só chamar atenção a isso, assim, do papel do jornalismo em fazer isso e da academia, de lembrar as pessoas disso, chamar atenção. E eu não estou falando da gente, estou falando só da gente, pelo menos. Estou falando de pessoas, de uma comunidade de pessoas que fazem esse tipo de trabalho no Brasil e que as quais a gente se hermana em muito sentido, mas também chamar a atenção de que isso é importante. E por que isso é importante? Maravilha, Tomás. E vamos aqui para a gente se encaminhar para o nosso fim. Fato da semana, personagem ou decisão. E eu queria começar exatamente por você, Tomás. O que você destaca para a gente fechar aqui o nosso programa que saiu desse assunto? Eu acho que chama a nossa atenção de várias coisas essa semana vai ser a nomeação de 2 novos ministros para o TSE, diante, inclusive, da discussão que se aproxima de decisões sobre inelegibilidade, inclusive de Bolsonaro. Chama atenção por 2 motivos diferentes. Chama atenção que foram nomeados 2 ministros percebidos publicamente como sendo 2 ministros que tinham apoio do ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, o professor Floriano, que foi diretor da São Francisco, e o professor André Ramos Tavares, também da São Francisco. Chama também a atenção serem 2 professores da São Francisco, nomeados por um terceiro, né, com apoio de um outro professor da São Francisco, no caso do Ministério. Verdade.
chama também atenção. Por um lado, os poderes de novo, essas coisas que não tem nada de novo, geralmente o presidente do TSE tem muita influência na nomeação. Mas também é verdade que nós estamos diante de algumas coisas diferentes que aconteceram no decorrer desse processo, e que isso é importante diante, né, da figura pública do ministro Alexandre de Moraes, das suas críticas, das discussões sobre o seu poder, sobre o grau de apoio que ele tem. Isso mostra um grau de apoio que ele tem. E por último, chamar a atenção para o fato de que foram de fato 2 homens, numa lista quádrupla que tinha 2 homens e 2 mulheres. E o que isso nos diz, se a primeira coisa nos diz sobre o ministro Alexandre de Moraes e seu apoio, o que isso nos diz sobre o presidente Lula, que não privilegiou, podendo, tinha toda a possibilidade, em nomear um homem e uma mulher, uma mulher que tinha inclusive apoio do PT, tinha uma dessas nomeadas, não foi essa a opção dele, e que isso mostra, pelo menos parece indicar, né, é um indicativo dentre vários, de que aparentemente preocupações com diversidade, com representatividade no TSE não são as principais, não são as prioritárias para o presidente Lula nesse momento, e que se não são no TSE, será que são no STF? Talvez, menos ainda no STF? Talvez seja a pergunta. E o quanto isso faz sentido tanto para a nomeação da próxima vaga, a vaga que está aberta, e especula-se inclusive uma nomeação do ex-advogado do presidente Lula, né, o Zanin, mas também para a segunda vaga, a vaga que deve ser aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Só um comentário sobre esse processo. Primeiro, acho que o presidente Lula não deu nem tempo da pressão ser feita, porque assim que saiu a lista, poucas horas depois, ele já nomeou os 2 ministros e não as 2 candidatas. Tem algo além disso que tradicionalmente, quem estaria nessa lista seria a primeira-ministra substituta, Maria Cláudia Buchianelli. E por questões internas, essa tradição foi quebrada. E acho que em algum momento nós temos aqui de fazer essa discussão sobre o TSE. Essa tradição que havia do TSE de listas e sucessão de pessoas está se quebrando. Cada vez mais estamos potencializando também no TSE individualidades por parte do presidente. O ministro Alexandre está fazendo uma composição à sua imagem e semelhança. E isso é algo que a gente vai precisar discutir em algum momento. E aí só esse comentário sobre as ministras, eu dou um palpite, Tomás, de que para as 2 vagas que se abrem ainda no TSE, porque tem a vaga do André Ramos Tavares como substituto, que agora virou titular, e tem da Maria Cláudia Buchianelli, que vai vencer o seu mandato em junho. Talvez aí nós tenhamos 2 ministras, mas também é algo para nós ficarmos de olho. Tomás, e você? Diego, o que você destaca para a gente fechar? Bom, eu destaco o julgamento que deve começar na semana que vem, né, da descriminalização da posse de drogas. Esse é um caso muito aguardado. Tá o quê? Estava 7 anos fora do plenário, 6 anos fora do plenário, por aí, né? Acho que ele saiu mais ou menos em 2015, 2016. Desde o pedido de vista, o de drogas? 2015. Foi com o ministro Teori tinha pedido vista, né? E aí o ministro Alexandre herdou. Já tinha devolvido a vista há uns anos, isso, mas demorou para voltar. Exatamente. Então, um caso muito aguardado e vai começar a ser julgado semana que vem. Um outro caso também que eu queria até te perguntar, Felipe, que era a batata quente aí das últimas semanas sobre o Marco Civil da internet, foi pautado, falamos sobre isso, e agora como é que está esse aparentemente, Diego, ele saiu por conta do julgamento do Collor, né? Ele era para ter sido julgado na semana que nós estamos gravando, mas como o julgamento do caso Collor se estendeu, esse julgamento foi adiado. A ministra Rosa queria pautá-lo para a primeira quinzena de junho já, mas numa conversa interna entre os ministros, o próprio relator, o ministro Toffoli, disse que nem ele está com voto pronto. Ele tinha liberado para julgamento, mas não estava com voto pronto ainda, e era claramente uma forma de tentar pressionar o Congresso. Mas por essa nova visão que está hoje no Supremo, o tribunal esperaria uma decisão política do Congresso Nacional. É possível que a gente só tenha, se tiver um julgamento sobre o Marco Civil, no segundo semestre. Obrigado, Felipe Recondo, pelos esclarecimentos. Vocês fizeram lembrar que tempos de escola, quando era chamado nome e sobrenome. Tomás, Diego, obrigado. A gente volta semana que vem, e aí time completo com a Juliana Cesário Alvim de volta. Se os trens europeus permitirem. Obrigado, gente. Até lá. Um abraço. Até lá.
O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.